Final, vamos falar do Pogba de novo, que tem um monte de gente com dor de cotovelo. Ai, mas vocês devem bilhões, devem imposto, devem não sei o quê. Primeiro tem que olhar onde trabalha, né? Para ver se não deve também, né? Porque quando a gente fala isso, a gente fala sempre julgando os outros, né? A gente nunca se coloca no lugar, né? Então, é uma inveja tão grande por parte disso que o Pogba... O Corinthians não conversou com o Pogba. Foi o Memphis que conversou, que por sinal tem uma... Ele ajuda as crianças surdas e cegas lá em Gana, que por sinal tem o MC Hariel, né? Que eu estava vendo hoje no Jogo Aberto. O Pogba é uma coisa que pode ser bem distante? Pode ser. Mas se você tem um patrocinador que já doou 200 mil para que o estádio... Você imagina se eles não podem, que são acompanhantes... O que mais tem nesse país aqui é gente traindo, irmão. Você quer saber de quantos casamentos, quando os caras inventaram o Viagra, que era pro coração, os velhinhos separou tudo, truta. Os caras fizeram o Viagra pro coração. A hora que veio os velhinhos começaram, tirou do ar, tira. Aí os velhinhos começaram só aqui, ó, lapada. Aí o que aconteceu? Separação de 50 anos, 40 anos, 200. Aí, meu irmão, aí os caras montam acompanhante. Nesse país aqui é o que mais dá dinheiro. É mentira minha? E aí, por que não Pogba, Souza? Cara, esse cara não existe, cara. Por isso que a galera faz corte pra gente, falando que a gente tem o melhor trabalho que tem, e é uma realidade. Então, pra situação do Corinthians, cara, pra quem viu o Corinthians do começo do ano, você tá falando de Pogba, era um futuro algo distante, agora é algo... Era distante o Carrilho, pô. Então... Era distante renovar o Rodrigo Garro. E você vê uma empresa hoje querendo arcar, né? Duas empresas que eu sei. Uma eu posso falar que já todo mundo sabe, que é a Fatal Modelos aí, que são acompanhantes. Eu não sei se é só mulher. É só mulher ou é homem também? Devia ser. É mulher, homem, trans. Então, parabéns a eles. Parabéns. Mulher, homem e trans. Legal. O mundo mudou, meu irmão. Aqueles que não tiverem em relação ao mundo, que saia desse mundo, vai para outro plano. É o que eu penso, né? Então é o seguinte, o que foi que você está rindo? Isso é engraçado. Você nunca chamou uma acompanhante? Nunca. Na sua vida? Nunca. Você jura pelo seu filho? Juro, não gosto. Não gosto o quê? Não entendi isso aí. Respeito, mas não gosto de gastar com esse tipo de coisa. Você, Souza. Hã? Estou te fazendo a pergunta. Se você já usou... Não, deixa que eu faço. Você é apresentador? Você não é. Você já fez o trabalho de um acompanhante ou não? Já. Você, Veloso? Não. Eu já. E tá tudo certo, irmão. Cada um que pense do jeito que quiser. A gente não pode julgar as pessoas. Porque tem muita gente que vai aqui do lado da USP aqui. Tem muita gente no Rio de Janeiro que errou o lugar, ninguém fala mais nada. Não é verdade? Mas ali era diferente, né? 3, né? Então, você que tá falando. Dá para entender daquilo que o Corinthians pensando. O Corinthians sem dinheiro, no Pogba, porque tem muita gente, e que tá tudo certo também. Deve 2 bilhões, aí deve 600 milhões, não sei. Mas e os outros clubes? Por que você não fala, por exemplo, do Rames Rodrigues? Por que você não fala dos jogadores que o Flamengo contratou? Por que você não fala do Grêmio, do Internacional, do Bahia? Mas o Corinthians dá audiência, né? O Corinthians dá audiência pra cara querer achar que é honesto, né? Olha, eu sou honesto, então eu só falo aquilo só do Corinthians. Dos outros clubes não. De Série A2, de Série A3, de treinadores que são... Vamos lá, o Santos contratou 10 treinadores. Ninguém fala nada. Mandou embora um monte de gente. O Flamengo mandou embora um monte de treinadores. Gastou mais de 60 milhões de multa. Ninguém fala nada. Nem flamenguista, o raio que o parta. Mas do Corinthians, os caras sabem que é o presidente do conselho, sabe que é o Mané da Carne, grande Mané da Carne, maravilhoso, um dos piores que tem lá dentro, diga-se de passagem. O que você pensa em relação ao Pogba ou não? Qual a ideia sua, Veloso? Se der certo é ótimo. Mais um jogador que vem e o Corinthians não tem gasto. Esse é o melhor modelo possível para o Corinthians, ainda mais na situação financeira que está atravessando. E pelo que eu vi, o Pogba já aceitou, né? Gostou de ter conversado com o Memphis ali, aceitou essa ideia de vir jogar no Brasil, vir jogar no Corinthians. Falta só agora a empresa e o Corinthians se acertarem para dar garantias para o jogador. Agora, ter o Memphis sem pagar nada, ter o Pogba sem pagar nada, para o Corinthians é ótimo, né? Você tem 2 jogadores de... Tem uma coisa que ninguém fala.
Sem ter que gastar nada. A vocês que são flamenguistas e paga pau pro Flamengo. Tal de Rede Globo aí. Certo? Vamos lá. Alguém falou que o Flamengo vendeu um dos melhores goleiros do futebol brasileiro por €1 milhão. Vamos supor que o Corinthians tivesse feito essa negociação para o Flamengo. A gente não ia estar descendo um cacete em cima do Corinthians? Por que ninguém fala do péssimo negócio que o Flamengo fez com o Hugo? Por que ninguém fala isso? 60% dos direitos econômicos por R$6 milhões, é isso não? Um goleiro... Pra falar a verdade, R$5 milhões. Um goleiraço, mas ninguém fala isso. Ninguém se manifesta em relação a isso. Liberou Cássio de graça, né? Também. O Corinthians também liberou o Cássio, que é um grande goleiro, um maior da história ali do Corinthians, e também de graça. E devendo dinheiro para ele. O Cássio tinha contrato até o final do Palmeiras ano. também liberou o Dudu com 1 ano de contrato. E não ganhando nada. Não é verdade? É verdade. Quer dizer, qual é a diferença, irmão? Souza. O São Paulo, por exemplo, o seu São Paulo, contratou um jogador que arregaçou com os cofres. Contratou um estuprador. Ninguém fala mais nada. Só eu falo. Por isso que eu sou o craque Neto da televisão. Eu sou o craque Neto. Por que ninguém fala da dívida do Daniel Alves, estuprador que está livre? E gastou uma fortuna. Ninguém fala nada. Ou é mentira minha? E o São Paulo continua pagando. São Paulo, acho que... R$412 mil. 472. 72? É, não R$472 mil pro estuprador Daniel Alves. Acho que o São Paulo, em termos de contratações midiáticas, assim, foi o clube que mais errou nos últimos tempos, né? Contratou muito mal jogadores de nome, midiáticos, né? O São Paulo precisa rever os conceitos. Alguém deu um pau no Raí? Alguém deu um pau no Lugano? Foram eles que contrataram o Fernando Diniz. Foram eles que contrataram o Juan Fran. Ninguém da imprensa. Sabe por quê? Porque o Raí é intelectual, o Lugano, ninguém entende o que ele fala. Né? Faz 20 anos que o cara tá aí, ninguém entende o que ele fala. Né? E que tá tudo bem. Tá Juan tudo Fran e certo. Daniel Alves na mesma semana. Isso! Cara, é um absurdo. Mas ninguém dá pau, né? Ninguém faz matéria. Ah, mas do Corinthians, a gente faz do Léo Príncipe, que veio para fazer teste. Não, mas tudo bem, Souza, mas qual a diferença? É melhor o cara que veio fazer teste do que contratar o... Né? É uma diferença enorme. Do Rames Rodrigues, ninguém fala mais nada e o São Paulo deve 1 bilhão. Vamos lá, quem que fala? Vamos lá, quem que fala? Quem que dá os números? Como é que pode? Eu sei que você fala. Nós falamos aqui. 888. Ninguém comenta mais nada do Rames Rodrigues. Ninguém sabe qual foi a negociação do Lucas. Alguém sabe? Você deveria saber. R$1,5 milhão. R$1,5 milhão por mês. Ninguém fala que é muito, né? Ah, mas pro Memphis é muito, né? Pro Pogba é muito, 3 milhões. Mas vocês não falam que o São Paulo deve 1 bilhão e contrata um jogador de 1,5 milhão por mês? Agora o Corinthians tem que ver as garantias desse negócio também, né? Porra, Deixa eu explicar se rapidinho. não pagar... Senão o problema é nosso também, né? Pagar, não é verdade? Se a empresa não pagar, o Corinthians vai ter que assumir 5 milhões desses Então vamos lá, o jogadores. que aconteceu com o Paulinho? Que vai estar amanhã aqui. O que aconteceu? 36 E quem milhões teve que pagar? da causa. Quem que pagou? Corinthians, é isso que eu tô dizendo. Mas alguém teve impeachment do Duílio? Não. Nem se discutiu a possibilidade. O craque Nem passou. se discutiu, irmão. Só rapidinho sobre o Pogba. Ele que começa com essa história de Corinthians lá no programa do Memphis, Danilo né? Gentili. E depois ele continua insistindo com stories e tal. E o Corinthians quis entender as condições. Ele quer R$4 milhões por mês. O Corinthians já disse que não tem a menor possibilidade de colocar dinheiro. A Fatal Model se ofereceu para pagar os 4 milhões, mas o Corinthians entende que não seria uma parceria bacana. A Esportes da Sorte, que é a atual patrocinadora, topa bancar metade. E agora o Corinthians está procurando alguém que assuma a outra metade. A gente está falando de mais R$2 milhões mensais. Se acontecer, o Pogba, a partir de março, pode jogar. Ele rescindiu o contrato com a Juve, mas está cumprindo as últimas semanas de suspensão.